Durante décadas, o público acreditou conhecer tudo sobre os seus atores portugueses favoritos. Atrás do brilho da fama, das entrevistas cuidadosamente controladas e das aparições públicas, existiam histórias pessoais que raramente chegavam aos jornais. Alguns viveram romances discretos, outros fizeram de tudo para proteger a sua vida privada dos olhares curiosos. Vamos recordar 11 atores portugueses que mantiveram relacionamentos longe dos holofotes, revelando episódios pouco conhecidos que mostram um lado mais humano. Segue o primeiro personagem. 1. António Vilar. Quando se fala dos grandes galãs do cinema português do século XX, o nome de António Vilar surge inevitavelmente entre os primeiros. Dono de uma presença elegante, de uma voz marcante e de um enorme carisma diante das câmaras, ele conquistou fama não apenas em Portugal, mas também em Espanha e noutros países europeus. Durante décadas, milhões de admiradores acompanharam a sua carreira, mas muito pouco sabiam sobre a sua vida sentimental. Ao contrário de muitas celebridades da sua época, António Vilar sempre procurou manter uma clara separação entre a vida pública e a vida privada. Num período em que a imprensa começava a demonstrar um interesse crescente pelos romances das estrelas, o ator evitava comentar relacionamentos, paixões ou assuntos familiares. Essa postura reservada contribuiu para o surgimento de inúmeros rumores ao longo dos anos. Várias publicações da época tentaram associá-lo a diferentes mulheres conhecidas do meio artístico, mas raramente existiam confirmações concretas. O ator parecia determinado a impedir que a sua vida amorosa se transformasse num espetáculo para o público. Em vez disso, preferia que a atenção permanecesse focada no seu trabalho e nos seus sucessos profissionais. Essa discrição acabou por aumentar ainda mais o fascínio em torno da sua figura. Muitos admiradores perguntavam-se quem ocupava verdadeiramente o coração de António Vilar e quais histórias permaneciam escondidas longe dos holofotes. No entanto, o ator nunca demonstrou interesse em alimentar curiosidades ou polêmicas. Mesmo após o auge da sua carreira, continuou a ser lembrado como um homem reservado, elegante e extremamente cuidadoso com a sua intimidade. A sua história mostra como algumas das maiores estrelas portuguesas conseguiram preservar aspectos importantes da vida pessoal, numa época em que a fama já começava a invadir todos os espaços da privacidade. 2. Rui de Carvalho. Ao longo de mais de 7 décadas de carreira, Rui de Carvalho tornou-se uma das figuras mais respeitadas da representação portuguesa. A sua voz inconfundível, a elegância natural e a enorme dedicação ao teatro e à televisão transformaram-no numa referência para várias gerações. Apesar da popularidade, existe um aspecto da sua vida que sempre procurou proteger: a esfera pessoal. No mundo artístico, onde muitos colegas optavam por expor romances e acontecimentos familiares, Rui de Carvalho seguiu um caminho diferente. Ao longo dos anos, deu inúmeras entrevistas sobre a profissão, o teatro e a cultura portuguesa, mas raramente permitiu que a atenção se desviasse para os seus relacionamentos. Essa atitude reservada tornou-se uma das características mais marcantes da sua personalidade pública. A discrição do ator contribuiu para que várias histórias circulassem entre admiradores e jornalistas. Muitos tentaram descobrir detalhes sobre paixões, amizades especiais e relações importantes que marcaram a sua vida. No entanto, Rui sempre demonstrou grande habilidade em manter esses assuntos afastados das manchetes. Para ele, a fama nunca deveria significar a perda total da privacidade. Ao longo das décadas, testemunhou a transformação da imprensa tradicional num universo dominado por revistas de celebridades, programas de entretenimento e redes sociais. Mesmo perante essa mudança, continuou fiel aos seus princípios, recusando transformar a sua vida íntima num produto de consumo público. Essa postura acabou por despertar ainda mais curiosidade. Muitos acreditavam que o ator escondia histórias de amor que jamais chegaram ao conhecimento do grande público. Verdade ou não? O facto é que Rui de Carvalho conseguiu algo raro entre as grandes estrelas: controlar a narrativa da sua própria vida. Hoje, continua a ser admirado não apenas pelo talento extraordinário, mas também pela capacidade de preservar a dignidade e a discrição num meio onde os segredos raramente permanecem escondidos durante muito tempo. 3. Nicolau Breiner. Poucos nomes ocupam um lugar tão especial na história da televisão portuguesa como Nicolau Breiner. Ator, realizador, produtor e uma das personalidades mais influentes do entretenimento nacional, conquistou o carinho do público ao longo de várias décadas.
Contudo, apesar de ser uma figura constantemente presente nos ecrãs, houve sempre uma parte da sua vida que permaneceu longe da atenção mediática. Nicolau compreendia melhor do que ninguém o funcionamento do mundo da fama. Sabia que o público tinha curiosidade sobre os bastidores da vida das celebridades e conhecia o valor comercial dos escândalos e dos romances. Ainda assim, escolheu proteger cuidadosamente muitos aspectos da sua intimidade. Enquanto as suas personagens eram discutidas em jornais e programas de televisão, a sua vida sentimental raramente ocupava o mesmo espaço. Ao longo da carreira, o ator foi associado a diferentes figuras do meio artístico. Algumas histórias surgiram em colunas sociais, outras nasceram apenas de rumores alimentados pela proximidade com colegas de trabalho. No entanto, Nicolau nunca demonstrou interesse em transformar a sua vida amorosa num espetáculo público. Mantinha uma clara separação entre o homem conhecido pelos espectadores e a pessoa que existia fora dos estúdios. Essa descrição fez com que muitas histórias permanecessem envoltas em mistério. Amigos próximos descreviam-no como alguém extremamente leal, reservado e cuidadoso quando o assunto dizia respeito aos seus relacionamentos. A confiança era um valor que levava muito a sério, razão pela qual poucas pessoas conheciam realmente os detalhes mais íntimos da sua vida. Com o passar dos anos, o mistério apenas aumentou. Para muitos admiradores, Nicolau Breiner representava uma geração de artistas que acreditava que a fama deveria ser conquistada através do talento e não da exposição constante da vida privada. Talvez seja precisamente por isso que continua a ser recordado com tanto respeito, porque soube preservar os seus segredos sem nunca deixar de conquistar o público. 4. João Perry. Durante décadas, João Perry construiu uma carreira sólida e respeitada nos palcos e na televisão portuguesa. Conhecido pela sua enorme versatilidade como ator, pela presença elegante e pela capacidade de interpretar personagens complexas, tornou-se uma figura admirada tanto pelo público como pelos colegas de profissão. No entanto, por trás da carreira brilhante, existia uma característica que sempre o acompanhou: uma profunda reserva em relação à vida pessoal. Ao contrário de muitas celebridades que transformaram a intimidade numa extensão da sua imagem pública, João Perry preferiu manter uma fronteira muito clara entre o artista e o homem. Em entrevistas, falava frequentemente sobre teatro, literatura, cultura e os desafios da profissão, mas raramente permitia que a conversa se desviasse para os seus relacionamentos ou para aspectos mais íntimos da sua vida. Essa postura discreta gerou curiosidade ao longo dos anos. Como acontece frequentemente com figuras públicas que evitam expor a vida sentimental, começaram a surgir especulações, rumores e histórias contadas por terceiros. Algumas desapareceram rapidamente, outras continuaram a circular entre admiradores e jornalistas. No entanto, poucas vezes existiram confirmações concretas, pois o ator sempre se mostrou determinado a proteger aquilo que considerava estritamente privado. Colegas de profissão descrevem-no frequentemente como uma pessoa educada, elegante e extremamente reservada. Essa descrição ajudou a atravessar diferentes fases da carreira, sem se envolver em escândalos mediáticos ou polêmicas relacionadas com a vida amorosa. Enquanto outros artistas viam seus relacionamentos transformados em manchetes, João Perry manteve-se praticamente imune a esse fenômeno. Talvez seja precisamente essa capacidade de preservar o mistério que continua a despertar interesse entre o público. Num tempo em que quase tudo é partilhado instantaneamente, a história de João Perry recorda uma época em que muitos atores acreditavam que o verdadeiro protagonismo deveria acontecer no palco e diante das câmaras, e não nas páginas da imprensa cor-de-rosa. 5. Diogo Infante. Entre os nomes mais reconhecidos do teatro e da televisão portuguesa das últimas décadas, Diogo Infante ocupa um lugar de destaque. Com uma carreira marcada por interpretações memoráveis, projetos de sucesso e uma forte ligação ao mundo cultural, tornou-se uma das figuras mais respeitadas do panorama artístico nacional. Apesar da enorme visibilidade pública, sempre demonstrou grande cuidado na forma como geria a sua vida privada. Desde cedo, Diogo Infante compreendeu que a fama traz consigo uma curiosidade constante por parte do público. Os espectadores não se interessam apenas pelo trabalho dos artistas. Muitas vezes querem conhecer também os detalhes mais íntimos das suas vidas. No entanto, o ator nunca permitiu que essa curiosidade definisse a sua carreira.
Ao longo dos anos, procurou manter os relacionamentos e os assuntos pessoais afastados da atenção excessiva dos meios de comunicação. Mesmo quando seu nome surgia em revistas ou programas dedicados ao universo das celebridades, Diogo preferia concentrar as entrevistas nos seus projetos profissionais. Essa postura contribuiu para criar uma imagem de elegância e discrição que o acompanha até hoje. Enquanto muitas figuras públicas recorriam à exposição da vida amorosa para gerar manchetes, ele optava por um caminho muito mais reservado. A sua atitude também refletia uma realidade comum a muitos artistas portugueses de gerações anteriores. A convicção de que a vida privada não precisava de ser constantemente partilhada com o público. Para Diogo, a identidade artística sempre esteve acima da necessidade de alimentar rumores ou especulações. Com o passar dos anos, essa escolha acabou por reforçar o respeito que conquistou junto dos admiradores. Em vez de ser recordado por escândalos ou histórias sensacionalistas, Diogo Infante tornou-se um exemplo de profissionalismo e discrição. A sua trajetória mostra que é possível alcançar enorme sucesso mantendo uma parte importante da vida longe dos holofotes e protegida da curiosidade pública. 6. Virgílio Castelo. Virgílio Castelo pertence a uma geração de atores que ajudou a marcar profundamente a televisão portuguesa. Com uma carreira extensa, repleta de novelas, séries e peças de teatro, conquistou reconhecimento pela sua versatilidade e pelo talento que demonstrou em inúmeros papéis ao longo das décadas. No entanto, enquanto a sua vida profissional esteve constantemente sob os holofotes, a sua vida sentimental permaneceu quase sempre envolta em discrição. Desde os primeiros anos de notoriedade, Virgílio percebeu que a exposição pública podia ter um preço elevado. Muitos artistas viam os seus relacionamentos transformados em notícias, rumores e especulações, que acabavam por interferir na vida pessoal. Talvez por essa razão, escolheu manter uma postura cautelosa sempre que o assunto envolvia paixões, romances ou relações mais íntimas. Ao longo da carreira, participou em produções que alcançaram enorme sucesso e trabalharam lado a lado com algumas das figuras mais famosas do entretenimento português. Essa proximidade inevitavelmente deu origem a comentários e rumores sobre possíveis envolvimentos sentimentais. Contudo, raramente surgiam confirmações, e o ator mostrava-se pouco disposto a alimentar histórias que não estivessem relacionadas com o seu trabalho. Amigos e colegas descrevem-no como alguém reservado e muito consciente da importância da privacidade. Mesmo quando concedia entrevistas mais pessoais, procurava evitar detalhes sobre relacionamentos passados ou presentes. Em vez disso, preferia falar sobre os desafios da profissão, a evolução da televisão portuguesa e as experiências acumuladas ao longo de uma carreira notável. Essa escolha contribuiu para que grande parte da sua vida amorosa permanecesse longe das capas das revistas e dos programas de entretenimento. Para muitos admiradores, esse mistério tornou-se parte do seu encanto. Virgílio Castelo representa uma geração de artistas que acreditava que nem tudo precisava de ser revelado ao público, mostrando que o sucesso e a discrição podem caminhar lado a lado durante toda uma vida artística. 7. Vitor Norte. Vitor Norte sempre foi uma das personalidades mais carismáticas e imprevisíveis da representação portuguesa. Com uma presença forte, um estilo irreverente e uma carreira construída entre o teatro, o cinema e a televisão, conquistou uma legião de admiradores ao longo de várias décadas. No entanto, apesar da imagem extrovertida e do temperamento espontâneo que muitas vezes demonstrava em público, existia uma parte da sua vida que preferia manter longe da curiosidade dos média. Ao contrário do que muitos poderiam imaginar, Vitor Norte nunca foi um artista particularmente interessado em expor os detalhes da sua intimidade. Embora fosse conhecido pelas opiniões diretas e pela forma descontraída como comunicava com jornalistas e fãs, os relacionamentos mais importantes da sua vida raramente se transformavam em assunto público. Essa capacidade de separar o homem da figura mediática permitiu-lhe preservar momentos pessoais que escaparam ao olhar constante da imprensa. Durante os anos de maior popularidade, o ator foi frequentemente associado a diferentes histórias e rumores que circulavam no meio artístico. Como acontece com muitas celebridades, bastava uma amizade próxima ou uma aparição pública para que surgissem especulações sobre possíveis romances. No entanto, grande parte dessas narrativas nunca passou de conjecturas alimentadas pela curiosidade do público.
Apesar da fama, Vitor sempre demonstrou valorizar a autenticidade acima da exposição. Pessoas próximas afirmam que preferia viver os relacionamentos de forma genuína, longe das câmaras e das manchetes. Para ele, a vida privada era um espaço que merecia proteção, independentemente do nível de notoriedade alcançado. Tal postura ajudou a construir uma imagem singular. Enquanto muitos artistas se tornavam protagonistas involuntários de escândalos sentimentais, Vitor Norte conseguiu manter grande parte das suas histórias pessoais fora do alcance da imprensa. O resultado foi uma carreira marcada sobretudo pelo talento e pela personalidade única, e não pelas polêmicas relacionadas com a sua vida amorosa. 8. Luís Esparteiro. Ao longo de várias décadas, Luís Esparteiro consolidou-se como um dos rostos mais familiares da televisão portuguesa. Participou em inúmeras novelas, séries e produções teatrais, conquistando o respeito do público através da consistência do seu trabalho e da capacidade de interpretar personagens muito diferentes entre si. No entanto, apesar de ser uma figura amplamente conhecida, sempre demonstrou uma notável discrição quando o assunto era a sua vida pessoal. Desde os primeiros anos da carreira, Luís Esparteiro pareceu compreender algo que muitos artistas só descobrem mais tarde. A fama pode abrir portas, mas também pode invadir espaços que deveriam permanecer privados. Talvez por isso tenha optado por uma postura reservada, evitando transformar os seus relacionamentos em tema recorrente de entrevistas ou programas de entretenimento. Ao contrário de algumas celebridades que vivem sob constante exposição mediática, Esparteiro raramente esteve associado a escândalos sentimentais. Isso não significa que a curiosidade do público não existisse. Pelo contrário, a ausência de informações concretas sobre a sua vida amorosa acabou por alimentar inúmeras especulações ao longo dos anos. Admiradores e jornalistas procuravam descobrir mais sobre os romances que poderiam ter marcado o seu percurso, mas o ator mantinha-se fiel à sua política de discrição. Colegas de profissão frequentemente destacam o seu profissionalismo e a forma como sempre separou a carreira da esfera privada. Nos bastidores, era conhecido por valorizar a tranquilidade, a família e os relacionamentos construídos longe da atenção pública. Essa escolha permitiu-lhe viver muitas experiências pessoais sem a pressão constante dos holofotes. Num período em que a exposição se tornou quase obrigatória para muitas figuras públicas, Luís Esparteiro seguiu um caminho diferente. A sua história demonstra que é possível construir uma carreira longa e respeitada sem transformar a intimidade num espetáculo. Talvez seja precisamente esse equilíbrio entre notoriedade e reserva que continua a despertar admiração junto de várias gerações de espectadores portugueses. 9. José Raposo. José Raposo é uma das figuras mais queridas da televisão e do teatro português. Com uma carreira construída ao longo de várias décadas, conquistou o público através do seu talento, da sua versatilidade e da capacidade de dar vida a personagens memoráveis. Embora tenha vivido muitos anos sob a atenção constante dos espectadores, sempre procurou manter determinados aspectos da sua vida longe da exposição excessiva. Ao longo da carreira, Raposo tornou-se um rosto familiar em milhões de lares portugueses. A popularidade trouxe reconhecimento, mas também uma curiosidade crescente sobre tudo o que acontecia fora dos palcos e dos estúdios. Como acontece com muitos artistas conhecidos, a imprensa procurava frequentemente informações sobre relacionamentos, amizades próximas e episódios pessoais que pudessem gerar interesse junto do público. No entanto, José Raposo raramente se deixou envolver nesse jogo mediático. Mesmo quando determinados momentos da sua vida privada se tornaram conhecidos, manteve uma postura de grande dignidade e discrição. Em vez de alimentar rumores ou transformar emoções pessoais em manchetes, preferiu preservar aquilo que considerava mais importante, a autenticidade das suas relações e o respeito pelas pessoas que faziam parte da sua vida. Essa atitude contribuiu para que muitas histórias permanecessem desconhecidas do grande público. Amigos e colegas descrevem-no como uma pessoa leal, sensível e extremamente protetora da sua esfera íntima. Para ele, nem tudo precisava de ser partilhado ou explicado aos meios de comunicação. Ao longo dos anos, essa reserva acabou por fortalecer a imagem que os portugueses têm dele. Enquanto muitas celebridades ficaram associadas a polêmicas e escândalos sentimentais, José Raposo continuou a ser admirado, sobretudo pelo seu trabalho e pela sua humanidade.
A sua trajetória mostra que alguns dos relacionamentos mais importantes da vida podem ser vividos longe das câmaras, preservando uma dimensão de privacidade que se tornou cada vez mais rara no mundo da fama. 10. Ricardo Carriço. Ricardo Carriço construiu uma carreira sólida na televisão portuguesa, tornando-se um dos atores mais reconhecidos da sua geração. Ao longo dos anos, participou em inúmeras novelas e séries de sucesso, conquistando o público com o seu talento, profissionalismo e presença marcante no ecrã. Apesar da popularidade crescente, sempre procurou manter uma separação clara entre a figura pública e a vida privada. Num período em que as redes sociais passaram a expor praticamente todos os aspectos da vida das celebridades, Ricardo seguiu um caminho diferente. Embora estivesse presente no espaço público e mantivesse contacto com os admiradores, evitava transformar os seus relacionamentos em conteúdo para consumo mediático. Essa postura discreta tornou-se uma das características mais evidentes da sua imagem. A reserva em torno da sua vida sentimental gerou curiosidade ao longo dos anos. Como acontece frequentemente com figuras conhecidas, qualquer fotografia, evento social ou amizade mais próxima era suficiente para alimentar especulações. Ainda assim, o ator raramente comentava rumores ou procurava responder a histórias divulgadas pela imprensa. Em vez disso, preferia concentrar-se no trabalho e deixar que os resultados da sua carreira falassem por si. Colegas e pessoas próximas descrevem-no como alguém equilibrado, reservado e consciente dos desafios que a fama pode trazer para a vida pessoal. Essa forma de encarar a notoriedade ajudou a proteger relacionamentos importantes da pressão constante dos holofotes. Enquanto muitas figuras públicas enfrentavam a exposição permanente da intimidade, Ricardo procurava preservar espaços que considerava exclusivamente seus. Com o passar do tempo, essa escolha acabou por reforçar o respeito que conquistou junto do público. Em vez de ser recordado por polêmicas ou escândalos sentimentais, tornou-se conhecido pela consistência do seu percurso artístico. A sua história demonstra que, mesmo numa era dominada pela exposição digital, ainda existem artistas que valorizam a discrição e preferem viver os momentos mais importantes da sua vida longe da atenção mediática. 11. João Lagarto. João Lagarto sempre foi uma presença distinta no panorama artístico português. Com uma carreira marcada por interpretações intensas no teatro, no cinema e na televisão, conquistou respeito não apenas pelo talento, mas também pela inteligência e pela forma ponderada como sempre encarou a profissão. Apesar da notoriedade alcançada ao longo de décadas, manteve uma relação muito reservada com a exposição da sua vida pessoal. Ao contrário de muitos artistas, que acabaram por se tornar figuras habituais das revistas cor-de-rosa, João Lagarto preferiu concentrar a atenção do público no seu trabalho. As entrevistas que concedia eram frequentemente dedicadas à arte, à cultura, à literatura ou às questões sociais, deixando pouco espaço para conversas sobre romances, relacionamentos ou episódios íntimos da sua vida. Essa postura contribuiu para criar uma aura de mistério à sua volta. Muitos admiradores sentiam curiosidade em conhecer o homem por trás do ator, mas encontravam apenas pequenas pistas espalhadas ao longo dos anos. Enquanto outros colegas partilhavam detalhes da vida sentimental em programas de televisão ou publicações sociais, João mantinha-se fiel à convicção de que a privacidade era algo que merecia ser protegido. Ao longo da carreira, surgiram naturalmente rumores e especulações, como acontece com praticamente todas as figuras públicas. No entanto, o ator raramente se envolveu em polêmicas relacionadas com esses assuntos. A sua discrição impediu que muitas histórias fossem além do campo das suposições, preservando uma parte importante da sua identidade longe da atenção mediática. Hoje, João Lagarto continua a ser visto como um exemplo de elegância e independência num meio frequentemente dominado pela exposição constante. A sua trajetória encerra perfeitamente esta lista, mostrando que algumas das maiores estrelas portuguesas escolheram viver os relacionamentos e os momentos mais importantes da sua vida longe dos holofotes. No mundo obcecado pela visibilidade, essa capacidade de guardar segredos continua a despertar fascínio e admiração.